Olá, amigos leitores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Este é o Leitura do Intervalo, seu podcast sobre livros de bolso. Aqui na bancada, ao meu lado ele, Bruno Galeano. Bruno, como você está? Estou muito bem, vamos lá. Hoje a gente tem muita coisa para falar, né, Márcio? Mas antes, os nossos recados iniciais. Recados iniciais. Bom, primeiro lembrar que no último domingo, a gente está gravando aqui na semana após o dia 16 de junho, tivemos o primeiro sorteio na página do Instagram, no nosso perfil. E queria agradecer a todos que participaram e principalmente aos contemplados do nosso sorteio, que vão levar cada um livro de bolso para cada. Os contemplados foram a Evelyn Flor, o Fábio Lima e a Denise Faro. Eles vão pegar o livro com a gente e nós vamos postar nas redes sociais e eventualmente vão ter outros sorteios aí este ano ainda. Aí, sucesso, hein? Isso. E também avisar para vocês que agora, além do Twitter, né, do nosso perfil @LeituraInter e do nosso perfil no Instagram, o Leitura do Intervalo, nós temos um outro método de contato. Você pode falar um pouquinho, Bruno? O nosso e-mail no Gmail, leituradointervalo@gmail.com. Em breve teremos também um canal no YouTube para colocar esses áudios que vocês aí estão ouvindo, mas isso ainda não foi feito, será feito em breve, a gente vai avisar aqui. Então, para quem, como eu, gosta de enviar e-mails, sinta-se à vontade para escrever, que nós responderemos o mais rápido possível. Isso mesmo, a gente vai deixar os contatos na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito. Bom, o título dessa edição do Leitura do Intervalo é o livro Bilhões e Bilhões, Reflexões sobre Vida e Morte na Virada do Milênio. A obra foi escrita pelo astrônomo Carl Sagan, né? Ele é um astrônomo norte-americano, também muito conhecido como divulgador científico. E a edição que estamos lendo é publicada no Brasil pela Companhia de Bolso, um selo da Companhia das Letras. O livro foi escrito em coautoria com a esposa de Carl Sagan, a roteirista também norte-americana Anne Druyan. E é interessante notar que este livro foi a última obra publicada pelo Carl Sagan. O livro foi escrito até... Os artigos reunidos dele vêm da década de 80 até o ano de 1996, que é o ano de sua morte, e o texto é publicado em 1997 em inglês, ganhando uma tradução rapidamente para o português no ano de 1998. Carl Sagan não é um desconhecido, né, para a maioria das pessoas na casa dos 30 anos, que gostam minimamente de ciência, porque ele, além de escritor de divulgação científica em jornais e livros, também era o apresentador da série Cosmos, lá da década de 1980, e que teve uma reencarnação no ano de 2014, né, feita pela National Geographic, o canal de TV a cabo. Só que o livro, apesar de ter Carl Sagan na capa, não foi escrito só por ele, não é isso, Bruno? Exatamente. A Anne Druyan, a esposa do Carl Sagan, ela também assina alguns desses textos, e mais do que isso, se o Sagan é a figura conhecida, ela é uma figura que muitos certamente não conhecem, mas ela está presente em diversas obras do Sagan, tanto nessa quanto por exemplo, na elaboração do roteiro de Cosmos, seja na versão, né, de 1980, quanto nessa mais recente de 2014. Além disso, ela também participou ativamente da escrita e da elaboração do filme Contato. Então é interessante trazer aqui o nome dela, não só como uma questão de honestidade, né, mesmo, porque ela é uma figura fundamental nesses títulos. Mas também para ressaltar que talvez muito da escrita do Sagan, muito dessa escrita fácil, dessa escrita acessível e até mesmo cinematográfica, talvez tenha em alguma medida passado pelas mãos dela. O livro dá algumas pistas disso. Mas também é preciso dizer aqui que o próprio livro existe muito em função dela, porque o Sagan morre no final de 1996 e esse livro só vem a público em 97 e o último texto é escrito por ela já com o Sagan morto. Inclusive ela fala que estava corrigindo as provas dele. Então é possível ver como a Anne é uma pessoa muito presente na atuação científica do Carl Sagan e como ela dá prosseguimento a isso. Do papel público dele, do papel público do autor. Dele e dela. Sim, dá pra ver realmente um casal que trabalhava em conjunto nisso. Pessoal, eu acho que
a gente poderia passar aqui horas falando das outras obras do Carl Sagan, falando da série Cosmos original, do Mundo Assombrado pelos Demônios, de Contato Romance, que deu origem ao filme, mas acredito eu que não compense isso, porque é um autor muito conhecido e de fácil acesso aí, encontrado em bancas de jornal e livrarias. Então vamos focar já no Bilhões e Bilhões. O Bruno falou que o último texto do livro é o epílogo escrito pela Andrew Yan sobre a morte do seu marido, né, o Carl Sagan. Vamos falar um pouco do conteúdo do livro, né? O livro é um livro bastante robusto, são acho que 287 páginas. 287 páginas numeradas com uma letra que está bem legível, é um livro agradável de leitura, uma boa edição, uma capa bonita, papel de qualidade. Muitos paratextos, tem um índice remissivo que é sensacional pra gente buscar incrível, informação. Né? Um livro de bolso com índice remissivo. Bruno, o que é um índice remissivo para os nossos leitores? Pois é, né? Sabe quando você quer achar aquela palavra importante no livro, por exemplo, religião, ciência, ou se a pessoa cita um autor ou outro importante? Pois é, você vai nesse índice e provavelmente vai estar lá. Né? Então é uma forma rápida de encontrar aquela passagem importante que você leu e esqueceu, mas você quer recuperar. Isso, e aí cita em que páginas o autor, né, tá tratando disso. Por exemplo, digamos, religião, página 19, 38 e 240. E aí nessas páginas tem referências a isso. Ou seja, a gente já pode ver pelo próprio paratexto desse livro como ele é um livro, ainda que de bolso, ele é pensado para uma leitura um pouco mais cuidadosa, uma leitura de consulta. Ele não é um livro de leitura simplesmente de consumo, de leitura ágil. É possível utilizá-lo em pesquisa, por exemplo. Isso, né? Ele é um texto que tem esse formato. Até porque o que está presente nessas 200 e tantas páginas da edição brasileira de Bilhões e Bilhões? 19 artigos divididos em 3 seções que podem ser lidos de maneira independente. Alguns artigos, de maneira mais explicitamente, são independentes, eles rodam por si próprios. Outros artigos mais dependentes dentro do conjunto, dentro da parte na qual eles se encaixam. E quais são as 3 partes, Bruno? Pois é, o livro está aqui dividido em 3 partes, é uma coisa meio clássica, né? Dividir as coisas em 3, mas bem, é o caso aqui. Então a gente tem uma parte 1, na qual estão os textos de temas como estatística, astronomia, exploração espacial. A parte se chama O Poder e a Beleza da Quantificação. Então é uma parte aí que gira em torno de números, de uma especulação aí sobre como o Marx chamou as hard sciences e por aí vai, né? Eu não gosto muito desse termo, mas ok. A segunda parte, ela se chama O que os conservadores estão conservando. Então é uma tentativa do Sagan aqui de estabelecer diálogo sobre um ponto que ele julga muito relevante e que ele quer falar aí para os conservadores norte-americanos. E bem, uma terceira parte que se chama Quando os Corações e as Mentes Entram em Conflito, na qual estão reunidos textos fundamentalmente de relação entre ciência e ética, por aí vai. Ou seja, aqueles assuntos que a gente fica sempre um pouco com o pé atrás, com uma certa dúvida, mas não uma dúvida de conteúdo, uma dúvida um pouco mais profunda, um incômodo na alma mesmo, digamos assim. Porque ali estão aquelas perguntas difíceis de resposta sobre a vida, o universo e tudo que existe. E aí é uma questão, são 19 artigos num livro de mais de 200 páginas. Nós não vamos comentar cada um dos artigos aqui, senão a gente vai ficar falando do Carl Sagan até o ano que vem, até 2020, né? E não, infelizmente não temos. Sim, a gente já fala muito, né? Vocês podem ver, né? A gente fala demais, então não é uma opção interessante aí fazer uma análise de cada um desses textos, então a gente optou por escolher alguns deles e pelo menos um de cada uma dessas partes. Isso. E aí vem aquela pergunta que nós nos fazemos antes de entrar na obra. Por que ler Bilhões e Bilhões? O que tem nesse livro que chama a nossa atenção? Bem, a primeira coisa é que é um texto que faz com que o Márcio e eu, em alguma medida, saiamos aí da nossa zona de conforto, né? A gente é formado e trabalha nas humanidades, então a gente, de repente, pega um texto que vai falar sobre física, sobre química, sobre astronomia. Então,
aí a gente sai um pouquinho dessa zona de conforto e vai trabalhar com as ciências da natureza, né? Isso, né? E tem um segundo ponto, além desse, que eu acredito que é a presença do Carl Sagan na nossa formação, minha e do Bruno, né? Nós, em alguma medida, assim, convenhamos, ambos estudamos em escola pública, né? Ambos estudamos em escola pública, não tivemos acesso a cursinho pré-vestibular e a gente entrou na universidade pública. Então, de certa maneira, não estamos nos gabando, mas estamos. E um ponto aí que é importante é que, de fato, ser um garoto ou uma garota na década de 80, na década de 90 e se interessar por ciências, por divulgação científica, por conhecimento, era passar pela figura do Carl Sagan. Era uma daquelas obras que você inadvertidamente ia ter contato. Você ia alugar a fita do Cosmos para ver na sua casa. Exatamente. Você aí que nos escuta e que é mais jovem, então saiba que a maneira que nós tínhamos de descobrir essas coisas sobre o universo, as estrelas, os mundos e tal, era realmente indo numa locadora, alugando uma fita VHS, muitas vezes uma fita de qualidade bastante ruim, e assistindo Cosmos. Eu fiz, por exemplo, muito disso. Eu vi todos os Cosmos em fita, né? E eu tava lá na estreia do Contato no Brasil. Era uma das pessoinhas que estava lá, jovenzinho, assistindo o filme no cinema. Então é uma pessoa que me marcou muito, assim como outros tantos. Sim, vamos lembrar, o Carl Sagan é aquele personagem que aparece até hoje em produtos da cultura pop em geral. Se você for ver um episódio do desenho Apenas um Show, vai ter lá uma personagem que gosta de ciência, ela tem um quadro do Carl Sagan, né? E nas batalhas épicas do rap, que a gente vai pôr o link aí, porque eu acho que ela merece ser ouvida. Sim. Mas tem um último ponto, além do nosso apreço pelo Carl Sagan, do desafio que é ler isso estando nas humanidades, que eu acho que é a importância da divulgação científica no nosso contexto atual, no contexto de século XXI, de final da década de 2010, na qual a gente vê claramente como a ciência e o conhecimento produzido pelos especialistas vem sofrendo ataques na opinião pública. Então, a gente pode dizer assim que nós vamos sair um pouco da nossa zona de conforto, mas com o intuito, em alguma medida, de retornar a ela, né? Porque o Márcio e eu, a gente não está aqui para explicar do ponto de vista físico, químico, como que as coisas que o Sagan diz procedem. A gente está aqui para pensar como esse texto conversa com a gente hoje em dia, e especialmente pensar um pouco o que é o divulgador de ciência, pensando que nós, durante a nossa infância, então, nós vimos muitos deles, além do Sagan, lembrar do bom e velho Bickman, né? Do mundo de Bickman, eu vi, o Márcio viu, tantos outros viram. O Bill Nye, né, que era um pouco menos conhecido, sim, né? No aqui. Brasil um pouco menos conhecido, mas nos Estados Unidos ele é a sumidade, é aquela figura que aparece para quem tem a faixa dos 30 anos como um divulgador no Bill Nye, The Science Guy, ou pensar em outros programas da TV brasileira como O Professor ou o programa X-Tudo, em que a ciência era um tema apresentado para as crianças e para tentar criar nelas o desejo de saber mais, a curiosidade, uma maneira de lidar com a educação fora do espaço escolar. Bem, e nós temos aqui um livro que é bastante rico, e a partir dele é possível extrair tanto quem foi, em alguma medida, Carl Sagan, quanto como ele via, como ele se posicionava na sua época. E é o que nós vamos fazer nesse bloco do Leitura do Intervalo. Então, ao invés de chegarmos aqui com uma contextualização externa, a gente vai tentar partir um pouco do que o próprio Sagan diz, do que a própria Anne diz sobre tanto Sagan quanto a sua época, né? E a primeira coisa que nos chama a atenção é entender, a partir do próprio livro, o sucesso editorial que é o Carl Sagan, visualizar isso, porque se você pegar a edição de bolso aqui, do Bilhões e Bilhões, se você for até a última página, mas a última mesmo, é possível ver quantas edições desse livro teve no Brasil. E a gente está falando aqui de uma edição de bolso que saiu em 2008 e teve, até hoje, a edição que eu tenho aqui é de 2019, 10 reimpressões. A gente está falando de quase uma reimpressão por ano. Desde a edição original desse livro, em português, que é de 1998, a gente teve 7 reimpressões. Então, de 98 para cá,
Bilhões foi reimpresso 17 vezes. É, um nível de sucesso para uma obra de não ficção surpreendente, né? Talvez, assim, que vai passar isso são livros de autoajuda ou coisa do tipo. E nem é a obra do Carl Sagan com mais reimpressões. Qual que é a obra, Bruno, com mais reimpressões? Eu tenho que ver aqui. Com licença, gente, deixa eu consultar as anotações. Aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Ela teve, na sua edição de bolso, que saiu em 2006, ela teve 20 reimpressões. Quer dizer, né, em 2006 ela foi lançada, até estamos em 2019, é mais de uma reimpressão por ano, né? Um bocado. Sucesso editorial absoluto. Um bocado. E da sua edição, né, que não é convencional, de bolso, isso, ela teve de 96 até 2006, então, durante 10 anos ela teve 17 reimpressões. É quase 2 reimpressões por ano. Sim. Se isso não é um sucesso, desculpa, eu não sei o que é. E para um autor de divulgação científica que não está fazendo ficção, é surpreendente. E a gente está falando aqui de livros num país em que poucos leem ainda. Sim, proporcionalmente, poucos leem. Então, é assim, Carl Sagan é claramente um sucesso literário. Mas não só isso, ele também é muitíssimo conhecido e o seu alcance é maior ainda quando a gente fala sobre filmes e séries. Especialmente a sua série Cosmos. America has always been a nation of fearless explorers who dream bigger and reach farther than others imagine. That's the spirit of discovery that Carl Sagan captured in the original Cosmos. Today, we're doing everything we can to bring that same sense of possibility to a new generation. Because there are new frontiers to explore, and we need Americans eager to explore them. There are no limits. So open your eyes and open your imagination. The next great discovery could be yours. O que vocês acabaram de ouvir foi o presidente Barack Obama num momento anterior ao início da segunda daquilo que a gente pode chamar de reedição do Cosmos, né? De toda essa grande série, né, que a gente está discutindo aqui, os meninos estão discutindo aqui. O Obama entrou ao vivo, né, para comentar da importância do Cosmos, né, dessa reedição que é feita pelo Neil Tyson, né? Isso, Neil deGrasse Tyson. Isso aí. Que também está nas batalhas do rap. Também. E ele basicamente estimula, né, que os jovens assistam Cosmos, né, e que eles entendam que eles podem vir a ser os novos cientistas, né, descobrir as coisas as próximas fronteiras científicas vão ser descobertas por aqueles que estão assistindo, provavelmente, né, pra gente ver a importância que esse programa tem e como uma política de Estado norte-americana, ele deixa isso muito claro, né, logo no começo da fala dele, ele deixa muito claro que os Estados Unidos, ele é construído, né, por esses indivíduos que se lançam para o desconhecido. Eu não sei se ele fala com esses termos, mas a importância que o governo norte-americano dá para a ciência, pelo menos em algum momento deu. Essa que vocês ouviram falar agora sobre a fala do Obama, né? E ela diz que é engenheira de som, mas vamos dar os pingos nos is, né? A Ana Paula Salviati, que é a apresentadora do canal Marx, né? Divulgadora aí da obra do filósofo alemão e também nossa parceira aqui. Futuramente a gente vai trazer a Ana Paula para falar de algum livro de bolso que ela pode nos auxiliar. E ela nos apresentou essa fala do Obama na abertura, a gente né? Não conhecia essa fala e é realmente impressionante ver um presidente anunciando, né? Vocês têm um motoqueiro passando aí atrás. Um presidente da República anunciando a estreia de uma série de TV de divulgação científica. É só para mostrar o tamanho que é a obra do Carl Sagan até hoje, né, nos Estados Unidos e no mundo. Sim, e para trazer alguns dados, né, porque eu sou o louco aqui dos dados, né, eu escrevo um monte de coisas aqui, então se muito do programa fica gigante, a culpa em parte é minha, né? Então, só para vocês terem noção, em 1980, que é quando o Cosmos foi
ao ar, ele custou cerca de 8 milhões de dólares, ele ganhou 2 Emmys e ele teria atingido cerca de 500 milhões de pessoas no mundo todo. É uma série que foi muito assistida. Eu, por exemplo, vi essa série toda, como eu disse, em fita VHS. E os números de 500 milhões de espectadores foi na época, né? Na década de 80. O número já deve ser muito maior hoje com YouTube e outras plataformas digitais. E, bem, uma outra produção do Sagan, e no caso aqui da Anne também, é o filme Contato. Ele custou aí cerca de 90 milhões de dólares e arrecadou cerca de 171 milhões. Ele estreou em 1997, também logo após a morte do Sagan. Então, tanto o filme quanto o livro que nós estamos lendo saíram no mesmo ano. Então, Sagan morre no final de 96, o filme e o livro saem no ano seguinte. Eu vi esse filme, também gosto muito, recomendo fortemente que se veja. E a série... Desculpa, não, é que eu ia só comentar com o Bruno, né, que não vamos entrar muito sobre o filme Contato, nem o romance, porque daria um outro programa pra gente analisar. Exatamente, esperamos que ele exista. E só pra encerrar, a própria série Cosmos, a nova, ela já ganhou 13 Emmys, ou seja, é um sucesso absoluto, é uma série lindíssima, eu recomendo, o Barack Obama, também recomendo que vocês todos. Vejam, assistam, vale muito a pena mesmo. É uma série visualmente impressionante. Sim, e aí a gente já pode pensar, bom, essa é a obra que o Carl Sagan legou na divulgação científica. A gente nem entrou tanto nos trabalhos que ele faz ligados, né, à pesquisa científica mesmo, como estudo do planeta Vênus, o papel que ele teve nas missões Voyager, tanto a Voyager 1 quanto a 2, né, que são dois satélites, são sondas espaciais enviadas, né? A Voyager 2 ficou famosa por aquele disco que trazia os sons da Terra, as informações sobre o planeta, e o idealizador foi o Carl Sagan. E a Anne Druyan também, ela participa disso. Então os dois estão ali fazendo não só uma divulgação de ciência, mas participando ativamente de uma missão científica para enviar uma nave para sabe-se lá onde. Sim, a Voyager já está muito longe. Sim, o objeto feito pelos seres humanos está mais distante da Terra, né? E que aparece num filme de Star Trek também, da série clássica. Sim, é fascinante a vida do Carl Sagan, mas agora a gente vai entrar um pouco sobre o final dessa vida, o final dessa trajetória, utilizando aí 2 dos artigos do Bilhões e Bilhões que servem para dar um pouco da dimensão de quem ele foi, das convicções dele, né, Bruno? A gente vai falar aqui do primeiro artigo, que é o No Vale das Sombras, que é o penúltimo texto do livro, e do último texto, que é o epílogo, escrito pela própria Anne Druyan. Vocês podem achar estranho de nós estamos começando pelo fim, mas é porque esses textos... Primeiro, o No Vale das Sombras é o último texto que a gente tem conhecimento que o Carl Sagan redigiu, em que ele vai estar falando do processo de quimioterapia, do tratamento para a doença que ele tem, né? Sim, ele tinha uma doença chamada mielodisplasia, que é uma coisa que envolve os glóbulos brancos. Parece ser uma espécie de leucemia ainda mais forte, um câncer do sangue muito severo, né? Ele teve que submeter a transplantes de medula por parte da irmã, e no texto é muito emocionante ver ele falando de como a irmã prontamente, ele nem tinha anunciado a doença, ele só falou, olha, pode ser que eu precise de algo seu, e a irmã prontamente fala, não, o que você precisar eu vou te dar, e é um momento de sensibilidade, é um texto que tem esse poder da escrita do Carl Sagan que é emocionante, né? Ele não é apelativo, não é uma coisa piegas. Você sente que é um homem falando, no final da vida dele ele fala sobre o amor da esposa, sobre o amor da irmã, sobre o amor dos filhos que vêm a encontro dele, e não só isso, o amor de milhares de pessoas no mundo inteiro que, ao saber da doença dele, pessoas que foram tocadas pela obra que ele produziu, principalmente pela série Cosmos, vão se sensibilizar e mandar cartas de apoio e mandar recados, e principalmente um ponto que é muito interessante, né, e que me arrepia falar disso, as orações que ele recebe, e como ele um homem de ciência, um homem que abertamente a vida inteira foi ateu, ele lida com isso, né, Bruno? Sim, o que nos importa aqui, tanto para pensar um pouco a morte do Sagan,
circunstâncias de produção desse livro é também ver quem é o Carl Sagan diante da morte, né? Porque é o último texto que ele escreve, um homem diante do seu fim. Isso é sempre muito dramático. Eu, por exemplo, sofro bastante lendo esse tipo de texto. Lendo o artigo, né, no Vale das Sombras, me lembrou muito o último texto que o Oliver Sacks escreve, também, que ele diz, olha, eu tenho um mal X e eu vou durar 6 meses, então tchau. Realmente é difícil ler esse tipo de texto. E o que pega aqui é ver como que ele se posiciona diante da morte. A morte, ela é um teste para suas convicções, ela é a situação mais normal e ao mesmo tempo mais excepcional que todos nós vamos presenciar, e um dia estaremos lá, né? E ela coloca em xeque isso, no que você acredita, por aí vai. E no caso do texto, se diz que ele se manteve até o fim com a sua fé na ciência, mas respeitando e valorizando o amor que todos os religiosos tinham por ele. Então, que é interessante notar que fizeram missas em homenagem ao Carl Sagan, ainda missas, aquela coisa tipo, olha, ele tá doente, vamos rezar para que ele melhore. A comunidade judaica fez cerimônias para ele e ele agradece, né? Ele não vai ter uma postura de eu não acredito nisso, eu não quero. Não, as pessoas estão demonstrando afeto e carinho. Por que eu vou ser babaca de falar que isso é uma bobagem? Ele respeita o próximo diante do seu fim, ele mantém uma dignidade muito grande. Acho que esse é o ponto tocante, né? É uma vida que não trai as convicções e não trai aquilo que ele acredita. Exato. E, bem, no epílogo, a Anne, ela diz que depois da morte dele, continuaram chegando muitas cartas e muitas dessas cartas diziam que o Carl Sagan teria inspirado as pessoas, teria despertado muita gente, né? E aí eu friso as palavras inspirar, despertar. O Carl Sagan aqui, ele não é um homem de ciência em combate com a religião. Ele está em combate contra uma coisa que ele chama de fanatismo, fundamentalismo e por aí vai. Ele tem uma abertura com esse público que crê em Deus, ele não vê isso como um problema, e mais, ele inspira esse público. E aí tem uma qualidade muito importante do Sagan enquanto divulgador de ciência. Ele é tanto essa figura um pouco paternal do seu professor da infância, que te mostra o mundo, que apresenta a ciência de uma maneira que encanta, ele inspira, e ele leva a sua imaginação e não só a sua razão para conhecer esses outros mundos. Então ele tem essa função aí de inspirador, ele não é só o explicador das coisas. Isso é muito importante, né? Aquela figura que ele consegue fazer algo entre o tom professoral, porque ele está ensinando, mesmo nesses textos de divulgação, e alguns desses textos são bastante combativos, que estão no Bilhões e Bilhões, porque são textos que foram publicados em revistas, artigos, em jornais. Mesmo sendo combativo, ele ensina algo, né? Ele vai ensinar notação científica, como é que é o comportamento dos átomos de carbono, como é que se dá um lançamento de foguete, como é que a gente enxerga o mundo e a questão da luz, como funciona a luz. Então ele está ensinando, só que não daquela maneira professoral, no sentido daquele espantalho, né, daquela escola mais tradicional. Ele está partindo sempre do cotidiano, né, de coisas simples, né, de um aquário, ele parte da observação de uma banheira com água pingando. Então ele consegue arrebatar o leitor, porque ele tem uma capacidade de escrita, que é aquilo que o Bruno frisou, provavelmente muito ligado à esposa dele, de ser muito visual e ao mesmo tempo muito claro na maneira de se expressar com o público. Exatamente. E só para fechar um pouco essa coisa do Carl Sagan enquanto divulgador de ciência, é difícil escapar, quem faz esse trabalho, é difícil escapar da relação que em algum momento vai se apresentar entre ciência e religião. Como a gente pôs aqui, o Carl Sagan tem uma posição moderada com relação a isso. Então, ele se coloca contra o obscurantismo, o fundamentalismo, mas não contra
as religiões, e aqui eu friso as religiões, não a religião. Então ele está também aberto à pluralidade de crenças. O que ele não aceita aí seria esse fundamentalismo, esse obscurantismo que ele não deixa também muito claro. Mas o que eu acho importante frisar é que quem trabalha com ciência e quem fala para o grande público, em alguma maneira, de alguma forma, vai ter que trabalhar com esse tema. Vai ter que falar para as pessoas, então, e o lugar de Deus ou dos deuses aí no que você diz? E bem, isso é algo tradicional na ciência, não é algo que aparece hoje. Às vezes a gente tem uma espécie de imediatismo, exato, né? Uma espécie de ilusão presentista de que o mundo sempre foi uma coisa, mas hoje ele é diferente. E realmente ele é diferente hoje porque nós estamos vivos hoje e a gente valoriza o que nós estamos vendo e por aí vai. Né? Mas o mundo já passou por coisas muito parecidas. E essa tensão entre religião e ciência, ela é tradicional, ela é estruturante, inclusive, da própria ciência. Por exemplo, no século XIX, havia uma posição muito conflitiva entre essas coisas, que está expressa naquela tese já tradicional de uma guerra, de uma warfare, né, especificamente, entre religião e ciência. De que a ciência iria substituir a religião, que a religião é uma maneira de responder a assuntos que a ciência também responde de uma maneira mais elaborada, mais segura e por aí vai. Então haveria uma impossibilidade de convivência entre essas coisas. Assim como há uma outra leitura, Bruno, que aparece curiosamente, tem tudo a ver com o contexto, ali nos anos 90, ela vai ser bastante divulgada por do século XX. Do século XX, 1990. O ano é 97, que é o ano do livro do Carl Sagan, que é se eu me lembro bem, biólogo, né? Verdade, um pouquinho antes. Um pouquinho antes, 96? Não, 92. Isso. Ah, droga, quase. O Stephen Jay Gould, né? Que é um... E agora eu fiquei em dúvida, 92, 97, mas bem. A gente confere depois. O Stephen Jay Gould, ele também é um divulgador científico. Em uma das obras dele, Os Pilares do Tempo, ele vai trabalhar com um conceito que são os MNI, os Ministérios Não Interferentes. Uma coisa meio que quase bíblica, eu diria, que é a Cristo o que é de Cristo, a César o que é de César, mas aí no caso a ciência o que é de ciência, a religião o que é de religião. Então ele diz que como duas retas paralelas, elas não vão se cruzar, elas não vão se contrapor. Ciência e religião podem manter seus campos de influência na vida das pessoas sem que isso estabeleça um conflito. É uma visão bastante conciliadora da questão. Sim, e ao mesmo tempo conciliadora, que tem tudo a ver com a época do Sagan, mas que também não é uma novidade em termos de formulação. Eu, como um pesquisador aí do século XVII, consigo remeter isso facilmente aos debates da origem, em torno da origem da ciência, especificamente as cartas de Galileu. Aqui no caso, a carta de Galileu à senhora Cristina da Lorena, uma carta de 1615, no qual ele defende o sistema heliocêntrico diante das escrituras, dizendo, olha, o sistema heliocêntrico não contraria as escrituras de forma alguma, porque a verdade ela é una. Então ciência e religião podem coexistir, porque no futuro elas vão atingir o mesmo lugar. Elas vão chegar no mesmo ponto. E é essa tese de uma espécie de coexistência e pacífica. De um reencontro. Exato, pacífica, mas que a ciência consiga se autonomizar da religião, fazer as suas pesquisas, na esperança de que no futuro religião e ciência se casem, ela também aparece, por exemplo, na primeira história da Sociedade Real de Londres. Se você for lá dar uma olhada, se não me engano, o texto por volta de 1667, do Thomas Sprat, e ele apresenta isso claramente, que a Sociedade Científica de Londres antevê isso, que em algum momento religião e ciência vão convergir, mas lá no futuro, porque haveriam aqui, em termos típicos do século XVII, haveriam dois livros, né? O livro das coisas, o livro da natureza e o livro da revelação, o texto bíblico. Aqui eles estão falando dentro do universo cristão, e esses livros não seriam contraditórios, eles poderiam parecer contraditórios, mas
seria possível conciliá-los, porque seriam ambos verdadeiros. Então, isso que o Gould apresenta aí em 1992 ou 97 é algo que tem traços muito antigos e que lida com as próprias raízes da ciência, que é qual a relação com a religião. Então, você que está aqui ouvindo, a gente que trabalha com isso e que fala sobre ciência e que, né, em algum momento você vai ter que lidar com esse assunto, se é que você já não lida, mas saiba que muitos tiveram que fazer a mesma coisa que você faz hoje em dia. E você, ouvinte, que acha que religião e ciência são campos opostos, também saiba que não é a única leitura que se tem dessa relação entre esses dois campos de conhecimento, esses dois campos da vida, né? E é interessante que, já que a gente falou de tanto o Stephen Jay Gould quanto Carl Sagan, ali na década de 90, estão falando de conciliação, de uma convivência quase que colaborativa e de muitas maneiras de que ambos os lados vão se respeitar. Isso aparece no texto do Carl Sagan quando a gente olha para outros dois artigos e que é o nosso gancho para falar do contexto ali, o que era o mundo em que o Carl Sagan vivia do final da década de 80 e início dos anos 90, né? Os dois artigos, você quer comentar um pouco, Bruno? Sim, no caso aqui seriam os artigos do século XX, né, no qual ele vai fazer esse balanço sobre o século XX, e um que nos... na verdade, 1/1,5, né, que nos fala imediatamente sobre esse final dos anos 80, um chama O Inimigo Comum, e o outro se chama Gettysburg e o Presente. Então eu vou primeiro falar desses dois textos juntos, né, porque esse final dos anos 80, início dos anos 90, mas fundamentalmente o final dos anos 80, é o desfecho, é o encerramento daquele processo de oposição entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria, né? Então são quase 50 anos de Guerra Fria que terminam. Pensar que a gente não falou data de nascimento, né? Só falou uma data de óbito. O Carl Sagan, se eu me lembro bem, ele nasce em 1936, né? Ele é um homem dos anos 30. Então ele cresce no ambiente... 34, né? O louco das datas. Então vamos pensar que o Carl Sagan, quando a Guerra Fria começa, ele já é um jovem de aproximadamente 11, 12 anos e que a vida inteira dele vai ser uma vida na Guerra Fria. Ele vê um mundo que é um mundo dividido em dois, que é um mundo à beira, e aí no caso do texto de Gettysburg, o Presente, que ele reflete muito isso, que é um mundo à beira da autodestruição. Né, o texto sobre Gettysburg, ele está justamente refletindo sobre a escala da capacidade humana de destruição, porque Gettysburg foi um local de uma importante batalha da Guerra Civil Americana, e que o número de mortos em Gettysburg acho que chega a cerca de 50 mil mortos, né, tanto do lado da União quanto do lado dos Confederados. Sim. E pensar que no século XX a morte de 50 mil pessoas pode parecer um número muito baixo diante de dois conflitos mundiais e das guerras pós-coloniais, e ainda mais do terror da autodestruição atômica. Sim, basta se lembrar, por exemplo, vamos trazer um pouco isso para os nossos tempos, que a violência endêmica no Brasil, ou seja, aquela que ocorre naturalmente, mata cerca de 60 mil pessoas por ano. Então a gente tem no Brasil um Gettysburg por ano. É disso que a gente está falando aqui, de uma matança que vai se acelerando do século XIX para o século XX e chega aos nossos tempos, em que esses números 50 mil, 100 mil parece pequeno. E no caso da Guerra Fria especificamente, o que se tem no horizonte é a possibilidade de destruição completa de todo mundo. O Márcio trouxe aqui esse dado, né? Então, se lembrar que o Sagan, ele é um homem que nasceu em 34, e que passou a sua vida toda praticamente na Guerra Fria, pensar um pouco, tentar imaginar um pouco o que isso significa. O que significa você crescer, você se casar, você amar, você ter filhos, sempre com a possibilidade de que um clarão ali fora destrua tudo. Que tipo de mundo você constrói quando esse mundo pode acabar em 20 minutos, que é mais ou menos o tempo que leva para um míssil sair da Rússia e chegar nos Estados Unidos? Então é esse o mundo do Sagan, e esse é o mundo de muita gente que está viva hoje em dia. É viver o tempo todo na suspensão, na possibilidade de que tudo acabe num grande cogumelo atômico.
E justamente isso pode levar tanto a uma apatia, né, ou a uma postura autodestrutiva, porque já que o amanhã... Numa paranoia certo, também. Uma paranoia, isso afeta profundamente o pensamento desse universo mental que o Carl Sagan viveu, né, a maior parte da vida dele. E já puxando para o segundo texto aí, falando do contexto, né, que é o texto O Inimigo Comum, né, que é um texto escrito em colaboração com um cientista soviético. E este texto é interessante que o Carl Sagan... Um texto de 1988, também no mesmo ano do texto que nós lemos aqui. Texto de Gettysburg, exatamente. Que é um discurso, né, esse no caso de Gettysburg. Ele é um discurso feito na comemoração da batalha. Então, assim, muita gente importante ouviu isso. Então, são dois textos aí de 1988, isso, finalzinho da Guerra Fria. Textos de intervenção nesse sentido. O segundo texto foi publicado em 2 revistas, uma nos Estados Unidos, outra na União Soviética. Mesmo a União Soviética, em abertura, o texto lá na Rússia Soviética, ele foi bastante editado, ele sofreu censura prévia do Partido Comunista Soviético. E é interessante notar como no texto Inimigo Comum, o Carl Sagan, né, ele vai buscar o quê? Ele busca elementos em comum entre as duas superpotências, quer dizer, ambas nasceram de revoluções contra a opressão, contra monarcas que achavam que poderiam mandar de maneira indiscriminada, de maneira sem ter controle. Ambas estimulavam o sonho de um mundo melhor. Tanto a Revolução Americana, que é fruto do iluminismo, fruto do pensamento das luzes, quanto a Revolução de 17 na Rússia, que também surge com a ideia de um mundo melhor, de construir um futuro em que todos serão iguais. Então é muito bonito pensar que ele vai tentar encontrar os pontos em comum dessas duas grandes nações. Exato. Só para deixar ainda mais preciso, isso ele fala na página 182 desse texto, e numa passagem muito interessante. Abre aspas, diz ele: descendemos de revolucionários que realizaram o impossível, livrando-nos de tiranias usurpadas durante séculos e tidas como divinamente predestinadas. O que será necessário para nos livrar da cilada que armamos para nós mesmos? Fecha aspas. O Sagan vê a Guerra Fria como uma grande cilada, e não só aquela cilada Bino, né? Ele vê o seguinte: dois países que se propõem a libertação do mundo, de si próprios, que se enfiaram numa corrida armamentista, que gastaram recursos insanos, recursos na casa dos trilhões, e se tornaram, ao final desse processo, mutuamente dependentes. Ele chega a dizer isso, que a segurança nacional dos Estados Unidos reside em Moscou e vice-versa. Então, qual foi o resultado dessa corrida armamentista? Não foi maior independência de cada uma dessas nações, não foi maior segurança, foi o contrário. Insegurança Exato. E dependência. E é interessante que, claro, o Sagan, além de elogiar os dois países, ele critica. Ele fala, olha, o que a CIA fez nos países da América Latina foi abominável. Nós financiamos ditaduras. Ele, como americano, falando dele, um norte-americano, ele bate muito no governo do próprio país. Ele tem um amor pátrio, isso é notório, mas não é uma coisa que eu vou aceitar tudo que o governo do meu país faz. Assim como critica a União Soviética, falando, as invasões no leste da Europa. No leste da Europa. Então, quer dizer, ambas as nações erraram. Não tem como ficar buscando aí um pecado original, né? De certa maneira, ele joga nisso, que tá ambos os países estão tão entrelaçados neste abraço de loucura da autodestruição que pode acontecer no futuro muito próximo, que não tem mais como buscar a origem, não tem quem tem a razão nesse momento. E aí, justamente, é interessante pensar a data do texto, 1988. A União Soviética vai ser dissolvida 3 anos depois, só que em 88 isso era uma preocupação real. O governo Reagan nos Estados Unidos, a qual o Carl Sagan claramente se opõe, né? Ele tem um posicionamento político público muito claro, ele ataca severamente a administração Reagan. Ele vai falar, olha, a gente está torrando dinheiro com medo dos soviéticos. Então, é aquilo, até uma coisa que havíamos conversado antes da gravação, que há uma leitura muito corrente nos últimos anos de que era evidente o colapso soviético. Exatamente, e o próprio uso do termo colapso, né? Como se a União Soviética tivesse desmoronado nas suas próprias pernas, como se isso fosse dado, como se isso fosse inevitável, como se isso estivesse
nas fundações econômicas daquele bloco. Só que é engraçado, era tão óbvio que ninguém viu, né? Em 88, o Reagan tá gastando uma fortuna gigantesca para se proteger dos soviéticos. Os soviéticos falidos, né? Exato, nossa. E o Sagan tá aqui falando em união e tal, também diante disso. O ponto é, ninguém previa o colapso da União Soviética. Ninguém previa. Isso é um acontecimento que pegou muita gente de surpresa. Eu aposto que o Sagan também deve ter ficado, nossa, mas como assim, né? Que é o que é o fim da Guerra Fria, que aí abre o nosso espaço para falar do próximo texto. Mas antes disso, Márcio, só destacar o que é... Como é possível fazer essa cooperação entre os dois blocos, né? Entre o bloco dos Estados Unidos e o bloco soviético. O Sagan, ele apresenta inimigos que exigiriam cooperação desses dois lados e de tantos outros, como, por exemplo, a fome, como, por exemplo, a questão da segurança global em termos de armas atômicas. Então não daria mais para ficar estocando cada vez mais e mais e mais armas. Era preciso estabelecer alguma maneira de contenção da proliferação de armas atômicas. Era preciso lidar com o padrão de vida, elevá-lo, como melhorar a vida da maioria das pessoas, morem elas nos Estados Unidos ou na União Soviética. A própria questão das liberdades, né? Porque o Carl Sagan vai destacar, se os Estados Unidos, pensando em 1988, há 20 anos antes da escritura desse texto, os direitos civis eram uma novidade, né? A luta do movimento negro, do movimento dos homossexuais, do movimento feminista, pensando na década de 60, aquela década de abertura dos direitos civis, a União Soviética também passava por duras repressões às liberdades individuais. Então, como esses países iam lidar com racismo, como iriam lidar com a falta de liberdade de expressão. Então, esses inimigos em comum estão todos aí. E um último aqui que vai ter um lugar importantíssimo no texto, que é o aquecimento global. Sagan é um dos primeiros a falar nisso. E para ele, então, esses problemas são problemas que são qualificados com essa palavrinha que eu usei agora há pouco, global. Nenhum deles se restringe apenas às fronteiras nacionais, eles se espalham pelo mundo todo. Então exige que os países estabeleçam compromissos, estabeleçam acordos e comecem a atuar conjuntamente. Isso é muito o espírito dos anos 90, a tal da globalização, que hoje virou essa coisa meio patética do globalismo, mas se falava muito isso na década de 90, a tal da globalização, ou seja, uma aproximação entre vários países para resolver problemas comuns, problemas mútuos. E um diálogo, a partir disso, né, de um solo comum, de questões comuns, mas um diálogo que também não impede que exista, não é vamos dar as mãos todos e ficar unidos, não. Também de competição. Quer dizer, quem consegue resolver isso? Uma competição amistosa, no sentido de somos rivais, mas não queremos um ver o outro morto. Quer dizer, eu quero mostrar que eu consigo resolver isso. Quer dizer, imagina se a Guerra Fria não fosse lutada para ver quem consegue ter o míssil mais poderoso, a ogiva mais destrutiva. Quem consegue erradicar primeiro a fome. Quem consegue erradicar primeiro o preconceito, quem consegue dar maior participação política para o seu cidadão, né? Aí seria a grande disputa da Guerra Fria, né? E aí mostra um pouco desse otimismo do Carl Sagan. E aí agora sim podemos falar do próximo texto. Você abre, Bruno. Sim, então vamos falar um pouquinho sobre o texto chamado do século XX, né, em que a gente tem algumas pistas um pouco para esse otimismo do Sagan, que pra gente pode parecer hoje nos autos de 2019 um pouco ingênuo, né? Então o Sagan, ele vai fazer um balanço do que foi esse século XX a partir aí de 3 tendências. A primeira delas, os meios para ampliar, para salvar vidas. A segunda delas, o meio para destruir as vidas. E por fim, uma mudança de percepção em torno do homem e da natureza. Para ele, o século XX é marcante dentro desses 3 eixos, né? Salvar vidas, ampliar vidas, destruí-las e, por fim, a percepção da relação homem e natureza. São esses 3 aspectos que ele trabalha aí no século XX, e ele vai enumerar como foi um século muito efervescente, muito acelerado, como que as coisas mudaram radicalmente em pouquíssimo tempo. Pensar, por exemplo, no primeiro ponto, quando ele fala do sustento da vida e da qualidade de vida, quando ele pega dados sobre o aumento da expectativa média dos norte-americanos, praticamente
praticamente se dobra a expectativa de vida. Se um americano por volta da década de 1910 vivia em média cerca de 40, 45 anos, no final dos anos 90 a expectativa de vida salta para casa dos 70 e altos, chegando a 80, quer dizer, dobrou o tempo de vida médio da população por conta de vacinação, por conta de melhores saneamento básico, tratamento de saúde, saneamento básico, educação. Tem tudo a ver. E ele, inclusive, abre um pequeno espacinho no coração para elogiar a difusão dos livros de capa mole, que dão aí acesso a milhões de pessoas a cultura, a livros conhecidos e por aí vai. Então aqui nós nos sentimos contemplados pelo Sagan, falando aí de livros baratos, livros de bolso. Livros para todos. Para todos. Para todos. Na questão do aumento da morte, claro, né, ele vai fazer um contraponto pensando nos grandes conflitos do século XX, dos armamentos atômicos, do uso de armas químicas, armas biológicas, tudo isso assusta, né? E aí remete ao texto que já falamos sobre Gettysburg. E ele também frisa aqui o risco que o século XX impôs, e era um risco, e como um risco novo, que é da extinção de uma coisa que ele chama de civilização global. Então as armas atômicas, mas não só elas, também o aquecimento, colocam em xeque o nosso modo de vida globalmente. Não são os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China que vão se dar mal. Vão ser todos. Sim. E por fim, ele fala então dessa coisa que eu chamei de percepção da natureza do homem. Sagan chama isso. E ele vai indicar o que ele chama de progressos assombrosos em diversas áreas na ciência. No caso da física, ele fala da estrutura do átomo, que no século XX se descobre, se teoriza melhor sobre como funciona o átomo, como ele é composto. Na geofísica, saibam vocês, até o século XX ninguém falava em placas tectônicas. Isso começa a se impor aí no século XX, sobre a estrutura geológica da Terra. No século XIX, por exemplo, você tem aquela história maravilhosa do Verne, né, da Terra Oca, por aí vai. Pensar a própria matemática, né, quando você fala da teoria dos jogos, de como você vai ter a coisa da probabilidade, né, quer dizer, a teoria do caos sendo colocada como um elemento que ajuda a criar modelos mais precisos para tentar prever acontecimentos, né, para você fazer uma progressão matemática. Então, tem avanços na nossa visão sobre o universo, tanto do microcosmos quanto do macrocosmos que a gente falou. Quer dizer, pensar que no começo do século XX ninguém falava de buracos negros, né, era algo em que se pensava que poderia, ou então... A gente, esse ano, lembre, a gente tem uma foto disso. A gente tem a primeira foto de um buraco negro, ou então as ondas gravitacionais do Einstein, que ele teorizou e foram comprovadas. Então, o século XX ele foi uma revolução, como o Marcos está pondo aqui, astronômica também, né? Novos telescópios, viagens espaciais. Em 1969 o homem pisa na Lua. Um pouco antes disso, o primeiro soviético no espaço, o primeiro objeto humano colocado no espaço. Tudo isso no século XX. E aqui só para fechar um pouco, na biologia também, a descoberta do DNA, o mapeamento dos genes, e na década de 90 a clonagem da ovelha Dolly. Eu lembro que eu vi isso e falei, nossa, que engraçado, uma ovelha igual a outra. Que parece algo da ficção científica, né? Justamente, muito daquilo que na ficção parecia como uma hipótese virou realidade no século XX. Isso é fascinante aos olhos do Carl Sagan, como o fascina isso, esse potencial que o século XX teve, e entra nessa questão, né? Ao final do texto, ele está escrevendo o texto do século XX já na década de 90, né? Já vendo o limiar do novo milênio, e ele tem uma visão otimista. Ele tem uma visão essencialmente otimista de que, de fato, se a gente superou a Guerra Fria, o céu é o limite. Meio que de certa forma é isso. E entra num ponto muito recorrente ao se falar da década de 90, que é a década de elaboração, grosso modo, da maior parte do livro, que é um período de otimismo relativo a isso que o Bruno já citou, né? Que se via a globalização, a integração mundial, e isso bate um pouco em duas teses conservadoras que ficaram bastante em voga na década de 90 e que hoje parecem até ultrapassadas, né? Uma delas, uma mais do que a outra, né? Mas eu lembro de ouvir falar muito ainda no começo dos anos 2000 da tese do pensador conservador norte-americano Francis Fukuyama,
a tese do fim da história, né, que é um artigo que ele lança, não me engano, em 89, que depois vira livro em 92, e que se leu muito, houve uma venda considerável dessa tese, que dizia basicamente que as filosofias da história geradas no século XIX, o marxismo e o... não chega a ser o capitalismo, seria o liberalismo, talvez o século XVIII e XIX, elas chegaram num termo em que uma delas venceu, né? Então essa história com sentido, que é algo típico da filosofia da história do século XVIII e do século XIX, ela teria se realizado, a história teria realizado um sentido, teria chegado a um significado, e o significado é: o liberalismo venceu. O liberalismo, o livre mercado, a democracia norte-americana venceram. E esse modelo se espalharia pelo mundo todo sem oposições substanciais. E quando o Fukuyama fala de fim da história, é justamente isso, que ele vê a história... Então, só um parênteses, tipo, a história não acabou, ele não é tão idiota assim, fala, não, história... paramos o tempo, vamos parar os relógios. Não é isso que ele tá falando. Isso, quando ele fala que o grande conflito ideológico acabou. Então, a partir daí, seria quase que uma consolidação de uma via para o futuro em que todo mundo estaria integrado com uma maneira de vida, com uma maneira de agir no mundo muito próxima do que é o ideal da democracia estadunidense. Só que o próprio Fukuyama reviu isso um pouco mais tarde, mas a gente chega lá, tipo, logo assim. Só que a outra tese conservadora não fala deste mundo sem conflito, ela justamente fala de um conflito, mas não é mais o conflito da União Soviética e dos Estados, não é um conflito econômico, é um conflito civilizacional, não é, Bruno? Exato, essa é a tese do Samuel Huntington, que também está escrevendo simultaneamente, né? Então ele lança esse texto em 1990, na verdade ele lança um artigo em 93 e depois que se transforma em livro em 96. Então são autores, todos eles que nós estamos trazendo aqui, o Carl Sagan, o Stephen Jay Gould, Huntington, Fukuyama. São todos autores que estão escrevendo aí no começo dos anos 90 até meados dessa época, né? Então a gente está usando eles para pensar aí o que seria esse instante. E no caso do Huntington, o que se coloca para ele no mundo pós-Guerra Fria é o conflito civilizacional, que ele vai definir aí a existência de 9 grupos, 9 blocos, baseados na religião, fundamentalmente, e um pouco no que a gente chama de cultura, né? E aí a civilização brasileira é a do Ocidente, e do banho, essa é a nossa. Talvez seja, porque assim, eu li esse texto faz uns anos e foi uma experiência muito interessante. Primeiro, de achar o texto menos ruim do que eu achei que ele iria ser. Bem, hoje em dia eu precisaria reler o texto para ver se eu acho ele ruim ou não, mas bem, na época me impressionou positivamente, mas o que me chocou mesmo foi quando eu abri o mapinha e vi lá as civilizações que o Huntington estabeleceu, e vi, para o meu choque, que o Brasil não estava numa coisa chamada Ocidente. Então eu sugiro fortemente que o chanceler, o Ernesto de Araújo e toda essa galera do Deus Vult e tal, essas imbecilidades, que dê uma olhada nesse texto e especialmente nesse mapinha, né? Porque eu já tinha falado isso quando a gente comentou sobre a Joana d'Arc, né? Que o Brasil não é Ocidente e nem pro Huntington o Brasil é Ocidente. O Brasil entraria numa coisa chamada civilização latino-americana, que eu confesso que eu não sei o que ele queria dizer com isso. Mas o Samuel Huntington, ele é comunista. Né? Ele só não é, né? Mas pra mim, lê-lo foi muito importante porque me colocou em um certo lugar, digamos assim. Porque eu sempre li os textos dos franceses e tal, e quando eles falavam em nós, eu pensava, beleza, nós, o autor e eu, né? E aí naquele instante eu olhei e falei, pera, não é o autor e eu. Ele não tá falando de mim, ele não tá falando pra mim. Ele tá falando pra um grupo muito específico. Aí então cuidado quando a galera tá falando de Ocidente, porque, desculpa, eles não estão falando pra você, brasileiro. Eles estão falando pra os norte-americanos e pra galera que mora na Europa Ocidental e talvez nem pra Portugal e Espanha, tá? Mas, bem, tirando esse parênteses gigante, né? Só uma última coisa no parênteses é o lado positivo. Pensa que a civilização latino-americana inclui pessoas gigantescas como Jorge Luiz Borges, escritor argentino, e Chespirito, o grande comediante mexicano. Exato. Você prefere estar do lado desses caras ou do lado dos caras que condenaram o Dreyfus? Pois é, exatamente. Então acho que a gente até que tá bem, assim, né? A gente tá ganhando. Mas bem, voltando então,
Pro Huntington, os anos 90 dariam início a esse conflito de blocos religiosos, culturais e fundamentalmente no caso dele entre o que ele chama de Ocidente, the West, e o Islã, né? Então é uma volta aí a uma alteridade tradicional da Europa, que é o mundo muçulmano. Então esses anos 90, 2000 não seriam do consenso de Washington, mas desse choque, dessa guerra, que pra gente vai ser muito mais inteligível hoje em dia a partir da guerra ao terrorismo, né, desde 2001. Sim, desde o 11 de setembro. E nesse contexto, Bruno, a gente pode ver a posição do Carl Sagan, que, de certa forma, por um lado, né, ele nem tá falando tanto de um consenso universal que vai acabar com todas as diferenças, nem de um choque, né? O Carl Sagan, ele tá pensando num diálogo entre aí inimigos tradicionais, a gente pode pensar russos e americanos, religião e ciência, e de como isso pode ser utilizado para se resolver aqueles grandes problemas, aquilo que a gente chama de problemas globais. Eu só faria aí um pequeno apêndice, uma pequena nota que quando a gente fala em conflito religião e ciência, a gente homogeneiza a religião, né? A gente parte de uma ideia que existe só uma ciência e ao mesmo tempo existiria só uma religião. O Sagan, ele diria, ele está aberto à ideia de religiões. Então esse conflito entre ciência não é só da ciência e religiões, e ele está muito aberto à ideia de uma heterogeneidade religiosa. Isso para ele não é um problema, porque o objetivo que está posto aqui é uma cooperação, e a cooperação só se faz entre os diferentes. Caro ouvinte leitor, espero que estejam gostando da análise de Bilhões e Bilhões de Carl Sagan, mas, para não abusar de sua paciência, resolvemos dividir este bate-papo em duas partes. A primeira, que vocês acabaram de ouvir, tratou do contexto da obra e da vida do próprio autor e dos conceitos ligados à divulgação científica. Na semana que vem, vamos entrar de cabeça neste livro de Carl Sagan e analisar cada uma das partes que o compõem, bem como apresentar nosso veredito sobre a qualidade da obra. Espero que estejam animados e até semana que vem. Tchau, tchau!